Júnior aqui, mais uma vez, direto do Projeto Chácara, hoje para falar um pouquinho sobre neolina, ou mais conhecida como pata de elefante. Como fazer o replante para vaso maior e como replantar de um vaso já onde a planta está saturada, questão de poda de raiz e como escolher o vaso correto para você não tomar prejuízo. E também, de repente, você tenha uma planta aí no seu quintal e não está contente com onde ela está plantada, é possível mudar ela de lugar, inclusive muito fácil também. Eu vou estar iniciando aqui com o replante dessa neolina menor. Ela está num pacote plástico de 3 litros. Ainda daria para aguentar ela um tempo aqui nesse pacote, porque ela tem praticamente o tamanho da batata, um tanto aqui para cada lado. Então aguentaria bastante tempo ainda. Mas para quem acompanha o canal aí, sabe que a gente trabalha com muda no sistema comercial. Então aqui no pacote, essa muda não está saindo bem na floricultura. O pessoal olha assim no pacote e ela não impressiona. O que que a gente faz? Passa para um vaso maior. A neolina é o seguinte, a raiz dela é toda fina, ela não tem espigão. Se quisesse, podia romper essa raiz aqui assim mais ou menos. Eu vou explicar melhor nessa planta grande ali. E o vaso que eu vou estar usando para esse replante aqui é um 14 litros. Ele está um pouco sujo, que ele estava todo um empilhado dentro do outro, mas passando ali para o tempo, vem a chuva e tal, ele já se limpa. Eu vou fazer um fundo aqui com substrato. Esse aqui que eu estou usando é 50% casca de arroz queimada e 50% barro, terra de subsolo. E um pouquinho de esterco de galinha. Substrato, na verdade, não vou entrar muito em detalhe, que se você for estar fazendo o replante aí na sua casa, vai comprar substrato de floricultura. Então não tem estresse, o substrato já vem pronto. Vou dar mais uma completadinha aqui, porque eu quero essa batata rente aqui em cima do vaso, ainda mais que esse substrato, depois que molhar, ele vai acabar dando uma baixada. Eu vou limpar um pouquinho mais aqui, em torno da batata. Alguns chamam de bulbo, a gente fala batata. E vou completar com esse substrato aqui de terra pronta, comprada. É um substrato bem fino, rico em matéria orgânica. Ele mais fino assim é melhor, porque ele vai preenchendo bem. Bem centralizado. Uma batidinha. Pode ver a diferença, uma muda dessa ela é mais apresentável, ela pega tamanho, volume, tudo por causa do vaso. O valor que a gente estava repassando ali na Flora, no pacote, agora tranquilamente pode dobrar o valor dela e vende muito mais fácil. É a questão de impressionar pela vista, né? Tu olha a planta assim, olha o tamanho dessa neolina. Então aqui ela tem o espaço bem maior do que tinha, tá dando quase 2 agora de cada lado, então vai dar para aguentar essa planta até ela chegar aqui nas bordas. Quanto mais espaço ela tiver para desenvolver, melhor, porque senão ela atrofia, ela pode chegar que nem essa grande aqui, ó,
Virou tudo em raiz lá dentro. Esse vaso aqui eu nem vou bater para tirar ela fora, porque ele está ressecado. Vou acabar rasgando ele aqui, ó. Começar fazendo uma limpeza aqui em cima. Ela tá muito extraviada nesse vaso aqui. Sempre quando for fazer o replante, não pode chegar com terra aqui no tronco dela, senão ela pode apodrecer. Então, bom até dar uma limpada, até empurrar esse substrato aqui um pouquinho mais para baixo. E uma parte interessante aqui, que o pessoal tem dúvida, por isso eu estou trazendo esse vídeo. Esse substrato aqui, ó, fora. Como eu falei, ela não tem tendão, não tem nada aqui para baixo, então, sem dó. Curioso para ver aqui, ó. Pode ver. Não tem tendão, não tem nada. E esse substrato aqui pode ir tirando, pode ir limpando, que fique só o tronco dela, se quiser. Não tem problema nenhum. Por isso, no quintal, se você tiver uma planta, tiver uma ferramenta aqui, a gente usa a tal da vanga, é uma pá de ferro, mola de caminhão batida em ferreiro. Se ela tiver lá no teu quintal, independente do tamanho, se ela tiver com 1,5 m, 2 metros de altura, vamos supor que ela esteja aqui plantada lá no chão, tu vem com essa pá de ferro que eu estou falando, ou alguma outra ferramenta que tu tiver aí disponível. A raiz é muito fácil de cortar, então deixa ali uns 4 dedos, um pouquinho mais, e só coloca essa cavadeira. Vou colocar esse aqui no chão, pegar uma cavadeira para mostrar mais certinho como fazer esse arranque dela. Aqui é a dita cavadeira que eu falo. Então chegaria aqui em torno de uns 4, 5 dedos e cava meio, a gente fala schräg, é baulado, 45 graus. Coloca ali em 45 graus e vai cortando em volta. Depois é só pegar e forçar ela para cima, sempre cuidando para não machucar o tronco. Ela é bastante resistente, mas depende do machucado, pode acontecer de apodrecer, ou o que vai acontecer é surgir uma nova brotação, que nem aconteceu aqui em cima. Essa planta foi machucada e ela abre. Esses olhos aqui, ó, ou olhos, podem abrir uma nova cabeça. Aqui, inclusive, tá saindo folha, ó. Acabar de fazer a limpeza aqui desse torrão.
Aqui eu cheguei no limite dela. Uns 4 dedos, mais ou menos. Pode ver aqui, ó. Limpa assim, é bem fácil de tu manusear ela, tanto no quintal como na troca de vaso. Ela fica bem leviana. A questão do vaso, para você não tomar prejuízo, tem muita gente que gosta de plantar em vaso de concreto. Então tem que tomar cuidado nesse vaso de concreto, que ele não seja baulado que afunila em cima. Senão, como deu para ver, a raiz toma conta daquele espaço interno ali do vaso e não tem como tu sacar fora depois. Então sempre um vaso, vou estar usando um outro vaso maior, pode ver que ele é reto ou bauladinho para cima. Que daí depois, se eu quiser trocar de vaso de novo, eu dou uma batidinha e consigo sacar essa planta fora, principalmente em vaso de concreto, para poder estar reutilizando esse vaso. Caso contrário, se ele for fechado, baulado aqui para cima, vai ter que quebrar o vaso para trocar essa planta de recipiente e aquele vaso perdeu, né? Já era. Então, bastante interessante prestar atenção nesse cuidado, principalmente no caso da neolina, que ela, de certa forma, cada pouco tempo eu digo assim, 2, 3 anos, vai ter que fazer uma troca de vaso, porque é uma planta que se desenvolve bem, no caso, né? Vamos ver se esse aqui tá mais ou menos. Vai ficar meio rente. Vou ver se eu tenho um vaso maior aqui. Senão vou acabar colocando nesse aqui mesmo, porque essa planta tá praticamente encaixada já. É só dar uma abertura de folha nova e já era. Selecionei o vaso maior que eu tinha aqui, como eu falei, para comércio. Então essa planta aqui já está bem no ponto de ir pro quintal. Ou o cliente da floricultura lá depois vai escolher um vaso no gosto dele. Segue o mesmo padrão dessa menor, tem que ter um espaçamento. Então, uma neolina dessa aqui, o ideal, que fosse um vaso praticamente do tamanho desse carretel aqui, ó, para centrar ele e essa planta ter espaço para se desenvolver. Como essa planta aqui ela estava muito atrofiada, muito tempo dentro desse vaso, ela não desenvolveu, não esticou para cima, não tinha matéria orgânica, então ela foi só engrossando um pouquinho. Essa planta aqui, por exemplo, em pouco tempo ela toma conta desse espaço, vai ficar uma batata, uma pata de elefante do tamanho dessa aqui, dentro desse vaso, só que em potencial com 1,30 m de altura ponta de folha, para daí sim mudar de pote. Tem esse vaso aqui então, ó, mesmo sisteminha no quintal. A parte de arrancar eu te mostrei mais ou menos como é que faz ali, não tem segredo nenhum, é leve para mexer. E no quintal faria um berço. Dá uma cavocada ali de uns 25, 30 centímetros, bota toda a matéria orgânica que tu quer, que nem aqui eu coloquei esse substrato que eu falei, eu só dei mais uma completada de serragem para esse vaso aqui ficar mais leviano, pois ele é um 30 litros. Então até aqui na metade eu coloquei desse substrato com serragem, daqui para cima material de substrato pronto, né? Comprado. Ó, tanto no vaso como lá no teu jardim, é só assentar ela em cima. E completar aqui em volta. Conforme vai molhando aqui no vaso, ela vai preenchendo esse espaço que falta. Olha que diferença no vaso que estava antes, né? Aquele vaso meio estourado. Esse aqui também é só lavar ele, é um vaso bom. Mas antes essa planta estava afogada lá dentro. Estava
não estava chamando atenção, né? Aqui com esse substrato novo vai estourar a folha. Essa planta aqui ela pode ir tanto no sol como na tua área de festa, na varanda, na garagem. Ela só precisa de claridade, mais nada. Por exemplo, aqui nós estamos embaixo do telhado, pega a claridade ali de fora, eu poderia tranquilamente deixar essa planta aqui em cima e regar ali de vez em quando. Essa batata aqui armazena bastante água, então não exige uma rega tão frequente. E outro detalhe também, claro, não pode plantar ela em terra encharcada, né? Que ela pode correr o risco de apodrecer. Olha o resultado. Mais ou menos o mesmo sisteminha da Sica Revoluta na questão de bulbo, de retirada de batata do tronco principal. Eu tenho um vídeo, vou deixar o cardzinho aqui do lado. Espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença para você. Abraço, tudo de bom, valeu!